Senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários desta casa, público presente, ouvintes da Rádio Socorro AM, senhoras e senhores internautas, boa noite a todos. Antes de iniciarmos os trabalhos desta noite, solicito aos senhores vereadores que se levantem para que façamos uma oração. Nós vos pedimos, Senhor, que orienteis com vossa graça todos os nossos pensamentos, palavras e ações, para que possamos, com coragem, fidelidade e prontidão, em tempo próprio e favorável, levar a bom termo todos os nossos compromissos e alçarmos a feliz conclusão dos nossos planos. Solicito ao vereador João Pinhoni Neto que faça a leitura do trecho bíblico. Trecho bíblico retirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 10. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Maria, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha, com todo o serviço. Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra do Senhor. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. João Henrique Meira. João Henrique Meira. Presente. Maria Bernadette. Presente. Luiz Benedito. Presente. José Carlos Tonelli. Presente. Laura Aparecido de Toledo. Presente. João Pinhoni. Presente. Pedro Sábio Nunes. Presente. Tarciso Francisco Sartori Júnior. Presente. E Tiago Bittencourt Baldelli. Presente. Presente. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário que inicie a leitura das matérias destinadas ao expediente. Atas da sessão ordinária e extraordinária de 4 de julho de 2016. Coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária e extraordinária de 4 de julho de 2016. Aqueles que optar pela aprovação, permaneçam como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Atas da primeira e da segunda sessão extraordinária de 8 de julho de 2016. Coloco em discussão e votação as atas da primeira e da segunda sessão extraordinária de 8 de julho de 2016. Aqueles que optar pela aprovação, permaneçam como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Expediente encaminhado por diversos. Ofício MNB número 087 de 2016, enviado pela Unidade de Gerenciamento Regional Bragantina da Sabesp, em resposta ao requerimento número 65 de 2016, de autoria conjunta de todos os vereadores, informando que a responsabilidade pela execução de obra em loteamento em fase de implantação e do loteador é que a minuta do contrato a ser firmado com a Sabesp encontra-se no Manual do Empreendedor Sabesp, disponível na internet. À disposição dos interessados e posteriormente arquive-se. Carta enviada pela Zanardi Empreendimentos e Construtora em resposta ao requerimento número 58 de 2016,
de autoria do vereador Tiago Bittencourt Balderi, esclarecendo os danos causados na Avenida Brasil em razão das obras do loteamento residencial Portal Colonial. À disposição dos interessados e, posteriormente, arquives. Registro aqui que todos os vereadores receberam a cópia da resposta. Expediente encaminhado pelos senhores vereadores. Projeto de lei número 26 de 2016, de autoria da vereadora Maria Bernadette Moraes Rodrigues de Paula, que dispõe sobre a obrigação ao loteador de implantar sinalização vertical e horizontal nos loteamentos a serem implantados no município de Socorro. Encaminhe-se às comissões permanentes para apreciação e elaboração de pareceres. Projeto de lei número 27 de 2016, de autoria do vereador Tiago Bittencourt Balderi, que denomina logradouro público como rua Giacomo Alpi. Encaminhe-se às comissões permanentes para apreciação e elaboração de pareceres. Projeto de lei número 28 de 2016, de autoria do vereador Luiz Benedito Alves de Oliveira, que dispõe sobre a obrigação da empresa contratada reservar percentual mínimo de 70% das vagas a serem preenchidas aos trabalhadores não especializados residentes no município de Socorro. Encaminhe-se às comissões permanentes para apreciação e elaboração de pareceres. Moção número 6 de 2016, de autoria da vereadora Maria Bernadette Moraes Rodrigues de Paula, manifestando aplauso à Polícia Militar, à Cabo PM Elisângela e à Cabo PM Paula pela dedicação ao PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, no município de Socorro. Encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de pareceres. Pedido de informação número 6 de 2016, de autoria da vereadora Maria Bernadette Moraes Rodrigues de Paula, que solicita informações sobre a reforma do Ginásio Municipal de Esportes. Encaminhe-se ao senhor prefeito municipal. Agora a leitura dos requerimentos. Requerimento número 78 de 2016. Requerimento de voto de pesar pelos falecimentos de Terezinha Ferreira de Oliveira, Vera Amália de Bove, Paulo César Alves Penache, Maria Aparecida de Moraes, Egídio Dias de Souza, Rosa de Toledo Pizan e Benedito Antônio Ferreira. Requerimento de todos os vereadores, voto de pesar, encaminhe-se. Requerimento número 74 de 2016, de Maria Bernadette Moraes Rodrigues de Paula, que é voto de congratulação à criadora de conceitos e decoradora de interiores Franchine Bretones, da B12 Design, pelo sucesso na promoção da Expo Casa Decor Socorro. Coloco em votação o requerimento número 74 de 2016. Aquele que optar pela aprovação, permaneça como está. E aquele que optar pela rejeição, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 75 de 2016, de autoria da Maria Bernadette Moraes Rodrigues de Paula, voto de congratulação à artista plástica Elza Farias pela participação na exposição Cor e Sentimento na Câmara Municipal de São Bernardo e no 9º Festival de Arte Knife no Mundo, que se realizará na Polônia. Coloco em votação o requerimento número 75, 2016. Aquele que optar pela aprovação, permaneça como está. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 76 de 2016, de autoria de Luiz Benedito Alves de Oliveira, que seja oficiado ao Banco Bradesco em Socorro, solicitando que providencie escudo de proteção
para o serviço de vigilância dessa agência, em consonância com as normas de segurança, visando a proteção do vigilante e dos clientes do banco. Coloco em votação o requerimento número 76, 2016. Aqueles que optar pela aprovação, permaneça como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 77 de 2016, de autoria de Maria Bernadette Moraes Rodrigues de Paula, voto de congratulação à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Socorro pela promoção da Semana Jovem, ocorrida entre 19 a 25 de julho de 2016, a qual contou com a participação do orador, evangelista e psicanalista Félix Oliveira. Coloco em votação o requerimento número 77, 2016. Aqueles que optar pela aprovação, permaneçam como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Ao término do expediente, nos termos do artigo 146, parágrafo único do Regimento Interno da Câmara Municipal, coloco a palavra livre à disposição dos vereadores que quiser fazer uso. Com a palavra, o vereador Luiz Benedito Alves de Oliveira, pelo prazo de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. A qual cumprimento os caros colegas vereadores, vereadora Bernadette, público aqui presente, pessoal da Rádio Nossa Senhora do Socorro e todos os ouvintes dos internautas. Venho essa casa deixar registrado, né, em relação ao projeto da lei que nós montamos juntamente com alguns colegas dessa casa. É um projeto que vai beneficiar os funcionários públicos e também as pessoas desempregadas dessa cidade de Socorro. Então, eu peço a gentileza de cada vereador, cada colega, que estude com certo carinho esse projeto 28 de 2016, que se fala de 70%, todas as empresas que ganhar licitação da cidade de Socorro terá que deixar 70% de vagas abertas para a população desempregada da cidade de Socorro. É um projeto que em Guararema tem esse projeto, está indo bem, São José do Rio Preto também tem. Então, fizemos essa casa para beneficiar as pessoas desempregadas. As empresas que vêm do Socorro, peço também aos senhores vereadores e responsáveis pelas empresas contratadas do município da cidade de Socorro, que cada vez que for contratar uma empresa, comece a olhar com certo carinho as nossas pessoas da cidade de Socorro. Até porque a gente vê várias empresas vindo de uma tal maneira para Socorro, vem, leva o nosso dinheiro, tudo embora do Socorro, e também os funcionários dessa cidade que está desempregado acaba não tendo um trabalho nessa casa, desse projeto. Então, esse projeto, pensando nas pessoas mais carentes, mais necessitadas, desempregadas, que ainda tem bastante nessa cidade, propôs esse projeto para todos nós vereadores que estudem com carinho a importância que é para a nossa socorrência, para começar a valorizar, sim, a cada desempregado, a cada socorrência. Além disso, sempre a professora Bernadette, com todo respeito, ela sempre bate numa tecla que nós temos que começar também a valorizar o nosso agricultor, que planta, porque nós temos hoje, nas escolas, a nossa merenda vem de outra cidade. Sabendo que Socorro nós temos grandes produtores de tomate, pocã, caqui, tudo o que necessita nas escolas. A importância que é valorizar o nosso povo socorrense, a nossa gente. Então, senhores vereadores, peço que estudem com certo carinho esse projeto,
até agora há pouco, conversando com o doutor João Henrique, né? Ele estava querendo fazer também, né, doutor? Sim. Não, me permite a palavra, eu já tinha pensado num projeto mais ou menos nesse sentido, assim, eu te dou os parabéns porque eu acho fantástico e a gente tem alguma coisa mais ou menos nesse sentido que acontece hoje, até em relação aos médicos, porque antigamente a maioria dos médicos que trabalhavam aqui em Socorro eram de fora, né? Hoje ainda tem uma grande porcentagem, mas não igual acontecia antes, que tinham médicos aqui que ganhavam verdadeiras fortunas e o dinheiro ia todo para a cidade deles, iam ser investido na cidade deles, né? Então, graças a Deus, nos últimos tempos aqui a gente conseguiu que os médicos morassem aqui em Socorro. Então, e o médico, que é um profissional com poder aquisitivo bom, ele acaba fazendo esse dinheiro girar na cidade, gerando emprego, né? Emprego e renda. E nós temos alguns exemplos aqui, eu não vou dar o nome, de médico que mudou para cá há pouco tempo, já comprou terreno, está construindo casa de aluguel, então isso aí faz girar. E serve como um paralelo, né, para essa lei sua aí, de valorizar o profissional e fazer o dinheiro da cidade e rodar na cidade, né? Porque esse dinheiro vai para o posto de gasolina, vai para o supermercado, vai para a quitanda, vai no restaurante, a pessoa vai contratar faxineira, jardineiro e por aí vai. Então é uma maneira de realmente valorizar e fazer o dinheiro girar dentro da cidade. Você está de parabéns pela sua iniciativa. Viu? Tá, obrigado, doutor. Então peço também aos senhores vereadores que não é só porque o projeto é do vereador Dito Sartu que não pode passar, mas está aberto para discutir também, fazer emenda, né, que o povo socorrense ganha. Então peço aos senhores vereadores que estudem com certo carinho. Obrigado, senhor presidente, e obrigado a todos. A palavra continua livre. Com a palavra, o vereador Tiago Bittencourt Balder, por 10 minutos. Boa noite a todos, boa noite às pessoas aqui presentes. Queria solicitar, senhor presidente, acho que não posso deixar passar em branco. Hoje está entrando no expediente aí acho que eu dei um nome de rua a pedido do empresário, um dono de hotel. Há 1 ano atrás eu entrei com esse projeto de lei, em agosto do ano passado, e agora finalmente ele virou um projeto de lei. Então acho que é merecedor de semana. O mês que vem, em agosto, faz 1 ano, acho que pode ter até um bolo, porque eu nunca vi demorar 1 ano para ser um projeto de lei com nome de rua. O homenageado, Giacomo Alpe, estavam até me cobrando já, né? 1 ano, um projeto de lei parado, um projeto simples, que não tem maiores dificuldades. E, infelizmente, só porque é um vereador da oposição, parece que o projeto não anda. Como se fosse me beneficiar. E jamais. O projeto era para beneficiar, primeiramente, todos os moradores de rua daquela região, que precisam do endereço para receber correspondências e tudo mais, se é que é possível chegar. Mas antes até desse endereço, quem me pediu foi um dono de hotel, que ele precisava ter num cadastro um endereço para que os seus clientes conseguissem achar no Google Earth, ter um endereço, que é o básico de qualquer pessoa. E, infelizmente, eu não consigo entender por que justo o meu projeto ficou 1 ano parado nessa casa para ser votado agora, né, de agosto a agosto. Então, não é para mim a homenagem da família. Infelizmente, até o Pedro foi cobrado, o vereador Pedro acabou sendo cobrado pela família. Há mais de 1 ano eu pedi para o vereador Tiago Balder entrar com um projeto de lei. Eu entrei junto com o Dito. A do Dito foi aprovado meses depois e o meu não foi. Infelizmente.
Mas hoje, na próxima sessão, peço a colaboração aí de todos os vereadores também para que pelo menos aprove agora essa justa homenagem à família Alpe lá, do Alambique ali para frente da Pompeia. Queria parabenizar o vereador Dito também, em relação ao projeto de lei de 70%, né, de as empreiteiras ter que contratar a mão de obra de 70% aqui do socorro. É um projeto muito bom, Dito, que você só enxergou essa necessidade por causa de uma característica da administração atual. Por que isso? Na administração passada, do PSDB, a maioria das empreiteiras que eu me lembre, que ganhou obra de socorro, foram as empreiteiras de socorro. Parece que as empreiteiras de socorro tinham prazer em participar nas obras de socorro. Ou a atual administração não deixa as empreiteiras de socorro participar por algum motivo. Eu não consigo entender como é que grandes empresários que nossa cidade tem, não ganhou uma licitação nesse atual governo. Uma licitação. Então essa necessidade, Dito, que você viu e que é muito justa, eu te permito a parte, mas é muito justa, eu acho que a gente teria que deixar não 70%, mas 100% aqui na cidade. Porque a Jaguari, que levou 7 milhões embora de socorro, agora a Flasa de Lindóia, do Flávio Aragão, que está levando mais alguns milhões de socorro, não chega nem perto, eu acho, que dos médicos que o doutor acabou de citar. Infelizmente. O hospital, que nem sei se licitou a obra, a UTI que está sendo ampliada, de vez da obra para uma empreiteira de socorro, também é gente de fora. Material de construção, outro dia falaram, Tiago, estão entregando um caminhão de Lindóia, material de construção no hospital. Aí é uma necessidade que você enxergou muito bem, Dito, mas por que está acontecendo algo muito estranho para o prefeito não querer contratar empresas de socorro? Deve ter algum esquema muito bom e não bom para os empresários de socorro, que não dá para entender, e aí cabe a nós também, vereadores, tentar entender o que está acontecendo, porque as empreiteiras de socorro não ganhou mais uma obra no nosso município. E nem quiseram participar. Tem um empreiteiro aqui em Socorro que falou para mim, eu não quero participar, Tiago, das obras aqui em Socorro, porque eu não concordo com o que acontece aqui em Socorro. E aí você vem brilhantemente, porque você enxergou que só está na obra, vou citar a obra da creche. Obra de R$ 1.600.000, dinheiro enviado pelo governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Outro dia fui lá visitar a obra, 8 pessoas correndo da obra. O que está acontecendo, gente? O Ministério Público do Trabalho está vindo, teve denúncia. Além de trazer gente de fora, essas empreiteiras que é de fora, não estava nem registrando os funcionários. EPI nem pensar, né? Material de segurança, equipamento de segurança, nem pensar. Só tinha um de socorro, que teve que entrar com uma ação trabalhista. Então, Dito, vem em boa hora o seu projeto, mas eu acho que seria melhor ainda se as empreiteiras de socorro voltassem a ter vontade de participar das licitações de socorro. Para que pagar R$ 175 mil numa fontezinha com 8 jatos, que teve que contratar uma pessoa para arrumar, porque ela não funciona, e agora vai ter um técnico? Não, eu acho que é da de socorro mesmo, Dito. Conversei com ele. R$ 175 mil numa fontezinha de 7 metros de comprimento, para uma empreiteira de São Paulo, a Petra, ou a Aqua Fonte, são 2 empresas, levar o dinheiro de socorro, Dito. Então o projeto seu eu acho que é muito valioso, espero que realmente a gente, nesse momento de crise, gere mais empregos para os socorrenses, mas que os empresários socorrenses também tenham direito e vontade de participar dessas obras. Porque, infelizmente,
É vergonhoso o que acontece no nosso município em relação às obras. As obras se desmanchando, porque eu lembro muito bem, algumas vezes no gabinete com a ex-prefeita, ela cobrando dos empresários socorrense, e aí ela cobrava, vocês estão fazendo obra na sua cidade, que seus filhos vão usufruir. Esse asfalto nessa rua é para nós mesmos usufruir. E agora está vindo essas empresas de fora, que nem foi recapeado o Morro do Cristo, e para inaugurar os LEDs, a iluminação pública, já estava o caminhão da prefeitura tendo que tapar buraco, uma obra que foi recém-inaugurada, já gastando massa asfáltica. Porque esses empresários não têm o compromisso com a nossa cidade, eles não são socorrense, como se fossem os empresários do socorro, dito. Então, o seu projeto de lei é muito bom, mas a gente ainda tem que brigar por um pouco mais, para que o dinheiro fique 100% na cidade. Tem o processo licitatório, tudo mais, a gente sabe, mas eu acho que a gente tem que ir um pouquinho além. E para finalizar, senhor presidente, hoje chegou a resposta também do Zanardi, algo que todos os vereadores vêm cobrando, a obra feita no Santa Cruz. Foi uma vergonha, foi um abuso que esse empreendimento fez com o bairro Santa Cruz. Outro que deveria ganhar bolo de aniversário também, um ano aquela avenida rasgada, Avenida Brasil ali, totalmente aberta, cheia de lama, cortaram o asfalto e eles não terminavam a obra do esgoto do empreendimento do loteamento novo. E o Zanardi, agora a gente vem cobrar, isso foi mandado para o Ministério Público, aqui tem 2 moradores do Santa Cruz, eu quero dizer que a gente encaminhou para o Ministério Público, e coincidentemente, o que o chefe do executivo não cobrou, um dos donos do empreendimento, ele também é filiado no mesmo partido. Então vocês do Santa Cruz provavelmente não tiveram uma melhoria antes, uma cobrança do chefe do executivo, porque o dono do empreendimento é do mesmo partido do prefeito. Foi filiado em 2015, Enio Maluf, estou com a filiação dele. Então, de vez o prefeito cumprir o papel dele, que era cobrar que essa empreiteira terminasse logo o serviço, respeitando todos os moradores do Santa Cruz, não, ele preferiu, acho que, segurar um pouco, porque um dos donos do empreendimento é filiado no mesmo partido dele. É esse o tipo de política que vem sendo feito no nosso município. Acho que, por enquanto, é só isso que eu queria falar. Obrigado, presidente. A palavra continua livre. Vereadora Maria Bernadette, pelo prazo de 10 minutos. Boa noite a todos, boa noite ao presidente da Câmara, que eu saúdo a todos aqui, os vereadores, os novos vereadores. Saúdo aqui as pessoas que estão participando da sessão de Câmara hoje, a parte representando o Conselho Tutelar, né, o Iraí, vejo lá do bairro do Jabuticabal, o Tiago, José da Rosa, não é isso? Participando, eu vejo aqui Pimenta, o pessoal do Santa Cruz, não é? O Henrique. Então, é muito importante a participação de vocês, porque há uma compreensão, né, do nosso trabalho da Câmara, e isso é muito importante. Eu queria estar salientando aqui, e eu vou pedir até uma ajuda para o novo vereador Dito. Tem um jornal dobrado aí, você traz para mim, por favor? É esse, por favor, que eu deixei aí. Eu quero comentar algo que está ali. Mas eu queria só estar pedindo, mais uma vez, a contribuição dos 9 vereadores, muito obrigada, ao projeto de lei que a vereadora está encaminhando aqui, que é a respeito da arborização, da urbanização correta na nossa cidade. Então, eu queria pedir o apoio de vocês. Eu dei uma revista no projeto de lei, adequando algumas coisas e perguntando, principalmente quem é da área, mas levando em consideração, mais uma vez, um planejamento em relação a isso. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos colocar, né, uma arborização incorreta, nós vamos colocar árvores que depois precisam ser retiradas, ou, ao contrário, que não vão dar, né, a prioridade para a questão do pedestre. E a nossa cidade precisa ser cuidada, repensando ela, não imediatamente, não para amanhã,
não é? Mas a nossa cidade vendo uma ideia de futuro, de evolução, pensando nossa cidade daqui 10 anos, 20, 50 anos. Se o que nós fizermos hoje ainda será válido, ainda terá algum sentido para as gerações futuras, então tem sentido. Mas se o que fizermos hoje foi somente uma intenção de politicagem, politiqueiro, que eu de novo volto a ressaltar aqui, às vezes eu posso até se tornar enfadonha no que eu estou falando, cansativo. Mas eu tenho sentido, e aliás, eu quero agradecer muito que essa semana me procuraram moradores do Santa Cruz, da Vila Nova, da zona rural, né, ao meu irmão que a gente debate bem, o Ademarzinho que fica ouvindo, as pessoas começam a participar dessa movimentação e começam a dizer não para a hipocrisia, né? E começam a entender um pouco mais da questão política. Olha, não aceitem quando alguém fala para vocês, a política é assim mesmo. Não, de jeito nenhum. As pessoas têm suas escolhas, tanto de caráter, como de manter a palavra, de não manter a palavra. As pessoas têm suas escolhas em ter o processo de cidadania. E aí essas pessoas que me procuraram, foi importante essa discussão, porque eles me diziam assim, mas Bernadette, tem hora que não tem mais jeito mesmo, parece que não tem o que fazer. Tem sim, a partir do momento que você começa a se importar. Quando você se importa, você começa a tomar uma atitude. Então, essa atitude vai de cada um. E você começa pelos movimentos mesmo. Você começa com pequenos grupos, onde o pequeno grupo começa a acreditar e começa a achar que o errado está errado mesmo. Nós precisamos mudar esse nosso pensamento, onde a gente começa a achar normal o que não é normal. Nós vamos levantar a nossa voz e dizer que o certo ainda continua certo. Né? Que atitudes de caráter, de honestidade, atitudes em relação à política que é para servir e não se servir, atitudes de política, a verdadeira política como povo, essa é a verdadeira sentido da política. O que é política? É povo. O que é política? É você estar ouvindo a população. Isso eu falo para você que hoje está interessado e está como pré-candidato a vereador, teria que estar lotado aqui. Né? Por quê? Você tem que entender. E o cargo no Legislativo é maravilhoso. E digo para vocês, que às vezes falam assim, mas vereador não tem muito o que fazer. Eu falo para vocês, tem muito o que fazer. Eu trabalhei muito e trabalho muito com vereador. E tenho a honra de representar os meus 2.546 votos, que não canso de repetir. Estive em São Paulo nessa semana que passou. Como é bonito ver que proporcionalmente eu fui a mais votada do estado de São Paulo em proporção de votos. Isso para mim é um orgulho, não é? E eu espero que seja para a cidade também. Pelo respeito, que continuo na política, tem mais de 10 anos, mas continuo com a minha essência, acreditando no mais simples, acreditando no agricultor, acreditando na educação. E para mim não mudei. Então as pessoas às vezes vêm muito desanimadas, mas Bernadette, Deus me livre, como política é ruim. Pelo amor de Deus, vamos mudar esse discurso. Política é maravilhoso, política é uma missão. Política, eu falo para vocês, é muito bom, né? No momento estou como vereador, é muito bom, porque é maravilhoso, toda a situação da cidade, dos projetos de lei que passa aqui. Mas só que a gente tem que ter, na verdade, uma percepção muito grande da responsabilidade, que você está representando as pessoas. Então eu não tenho direito, eu, Bernadette, de estar julgando. Eu, Bernadette, de falar, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, né? Eu posso, eu, Bernadette, em minha opinião, e discordar de atitudes, discordar do que está sendo proposto. Então, eu queria deixar isso aqui para vocês, o quanto nós devemos acreditar de novo. Mas é tão difícil. É mesmo. Fácil qualquer um já fez. Fácil qualquer um faz. Fácil todo mundo faz. Só sobrou difícil mesmo. E no difícil estão as pessoas com coragem, com caráter, com idoneidade. Então, estão as pessoas que acreditam, acima de tudo, no ser humano. E passar pela vida e não acreditar, então é melhor não passar. Não é? Então, se nós passamos por essa vida, nós devemos deixar aqui marcado o nosso caráter. Nós deixamos aqui marcado a nossa vontade de um mundo melhor. Mas é tão difícil. Começa por você. Começa por você acreditar, você que está me ouvindo e tem me dado essa retribuição. Pode ter a certeza, e eu falo para vocês, é possível trabalhar sim na política corretamente. Mas é difícil. Difícil é mesmo. Você lembra alguma coisa fácil? Né? Fácil qualquer um faz. Então, talvez por isso que é difícil mesmo.
Porque você tem que ter idoneidade, você tem que ter essência, você tem que ter certeza que na política você entra para contribuir com as pessoas. Senão, não o faça. Queria dar os parabéns aqui. Aliás, tem mais um projeto que eu estou entrando, né, que é sobre os loteamentos e sinalização correta. Por que eu estou fazendo isso, né? Porque faz-se necessária, né, essa lei, onde deve garantir um pouco para aqueles que estão em loteamentos, que têm me reclamado, têm vindo reclamar muito, né, sobre recebe o terreno sem nenhuma sinalização nas ruas. Em caso de loteamento, principalmente muito acidentado, pelo fato de não ter sinalização, os moradores têm dificuldade de transitar. Muitas vezes, né, esses loteamentos demoram muito para a sinalização, onde até a parte de correios, a parte todinha fica prejudicada. Então, se nós temos loteamentos, se nós temos um planejamento na nossa cidade, se a nossa cidade quer crescer, mas cresça com sustentabilidade. E cresça respeitando principalmente quem? O morador, as pessoas que vivem aqui. Não é? Então, não é só servir a interesses imobiliários, mas nós precisamos pensar no cidadão da nossa cidade. Então, eu estou entrando com esse projeto de lei também. Outra coisa que eu queria salientar também aqui, eu queria parabenizar também, eu estive no museu e nós tivemos a exposição da Raquel, sobre raízes da alma. Parabéns. Nós temos na nossa cidade pessoas talentosas, né, gente? Nós representamos muito bem a cidade. A nossa cidade, por si só, é maravilhosa. O Augusto também Beluso, quero dar os parabéns para ele, com toda a dificuldade do mundo, mas ele está de novo uma pré-gravação da Pacta Corvina, né, que é a questão dos filmes. Ele representa muito bem nossa cidade na questão cultural. Queria também pedir a ajuda dos senhores vereadores, a presença, a participação de todos. Isso daqui não tem partido político. Lembrando sempre, qual é o seu partido da nossa cidade? Né? Vamos parar com esse negocinho, mas você está do lado de quem? Você é contra quem? Pelo amor de Deus. Quem falar isso para você está desinformado, está naquela política antiga, retrógrada, né? Que é a política para si, toma a política para o seu bolso. Então, se nós não somos assim, nós entendemos que a política é povo, política, qual é o seu lado? Da cidade de Socorro. Quando nós pudermos todos ter a mesma voz, nós teremos realmente o mesmo interesse. Então, esse primeiro encontro do bem-estar animal, dizendo animal não tem partido político, pelo amor de Deus, né? Não vão começar a entender isso como outra coisa. É 17 de setembro, né, a ONG São Lázaro e toda a questão de proteção dos animais, eles estarão promovendo uma caminhada, a adoção. Nós teremos também lá a questão de concurso de redação das crianças, mobilizando a educação, mobilizando a cidade. Então, pelo amor de Deus, não entre com tontice, com ciumeira, a causa é a mesma, é animal, né? Todos aqui, vereadores, todo mundo pode participar. Quanto mais gente estiver lá, né? Você imagina a situação da questão do animal, como às vezes a sensibilidade não é aguçada em relação a isso. Porque você não conscientiza ninguém, mas você sensibiliza. Então, essa é a intenção. E eu apoio, espero e acho que todos vocês também, não é? Acabou meu tempo, presidente? Acabou. Vou dar Acabou? um minuto para o senhor concluir. Muito obrigada. Então, eu teria mais algo para acrescentar. Só eu queria também parabenizar a loja maçônica mista Amor e União, que nós tivemos uma doação de sangue que ocorreu no Colégio Horizonte, né? Estive participando. Isso também é uma ação muito boa. Não adianta falar. Qual a atitude? Não adianta falar é fácil, mas que atitude você está tomando para contribuir para a nossa cidade melhorar? Então, parabéns, tivemos mais de perto de 150 bolsas de sangue coletadas, foi muito importante a participação. Parabenizar também o professor Emerson, da nossa cidade, representando o Socorro, e aí eu termino numa segunda etapa a minha fala. Demais, para terminar, eu agradeço a todos que têm participado conosco nesse nosso mandato, que é muito maravilhoso participar do Legislativo, principalmente com pessoas com o mesmo sentido, sabendo que a política é para o povo, para o bem comum. Muito obrigada. A palavra continua livre. Nenhum vereador mais querendo fazer o uso da palavra. Passamos à ordem do dia. Em única discussão e votação. Redação final do projeto de lei número 13 de 2016, que altera a lei número 2.981 de 2002,
que dispõe sobre a organização dos serviços de transporte público municipal. Coloco em única discussão e votação a redação final do projeto de lei número 13 de 2016. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 15 de 2016, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o subsídio dos vereadores e da outras providências. Senhor presidente, a gente pode discutir o projeto? Pode. Com a palavra, o vereador Tiago Bittencourt Balder. Projeto em discussão. Desculpa, presidente. Projeto dos subsídios, acho que o que foi colocado aí não está na íntegra aqui, mas acredito que é o valor já atual dos vereadores, né? Mas eu acho que seria isso mesmo, não? A mesa diretora. Bom colocar, acho que para a gente ter... Só um minuto, vereador. O primeiro secretário vai fazer a leitura. Projeto de lei número 15 de 2016, dispõe sobre o subsídio dos vereadores e da outras providências. Artigo 1º. O subsídio mensal de vereador da Câmara Municipal da Estância de Socorro é fixado em R$ 3.320,68. Parágrafo único. O subsídio mensal do vereador-presidente é fixado em R$ 4.704,32. Os subsídios fixados serão pagos em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remunerária. A ausência injustificada do vereador nas sessões ordinárias e extraordinárias importará em desconto nos subsídios proporcionalmente ao número de sessões realizadas no mês respectivo. O vereador membro da comissão permanente que deixar de comparecer às suas reuniões sem motivo justificado sofrerá a cada falta o desconto de 5% no subsídio devidos no mês respectivo. O vereador licenciado nos termos do artigo 14, inciso 1º e 2 da Lei Orgânica do Município fará jus ao subsídio integral. Artigo 3º. Os subsídios de que trata esta lei serão revistos na forma do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas por verbas próprias do orçamento. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito a partir de 1º de janeiro de 2017. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Assinado pela mesa diretora da Câmara. Pode continuar, vereador Tiago. Obrigado, presidente, ao secretário João Pione também pela leitura. Eu queria só saber realmente que o foi proposto, é o que já foi discutido, acho que por nós vereadores. Quando entrou esse projeto de lei, eu fiz uma emenda entendendo que hoje os anseios de grande parte, não só de Socorro, mas eu acho que o Brasil inteiro passa por um momento de reflexão e várias câmaras municipais de nosso país acabou reduzindo o salário, os subsídios dos vereadores. Entendendo por ser justo, algumas câmaras justamente para ajudar o executivo também se propôs a reduzir o salário, e eu, no intuito da emenda que foi rejeitada aqui por essa casa, era de igualar o subsídio dos vereadores aos salários dos professores. E o intuito era deixar atrelado o salário, né, dos professores com o nosso subsídio, para que nós, quando quiséssemos, ou os próximos vereadores, pensasse em aumentar o subsídio, teria também que ver com bons olhos os professores. É uma maneira que eu encontrei de a gente
pressionar para que os professores tenham um salário justo. Acho que hoje é muito pouco. Cada ano que passa, a gente tem a professora Bernadette aqui, cada vez mais difícil de lecionar, as crianças numa evolução muito rápida, os professores têm que acompanhar, hoje tecnologia e tudo mais. A transferência que existe hoje em cima dos professores de educação, né? Antes era dividida com os pais, hoje já existe uma transferência que a escola tem que educar também, não só ensinar, e isso vem acontecendo. E isso desgasta os professores, e nada mais justo que essa classe tenha um salário digno para que tudo isso que eles fazem. Então esse era o meu intuito, Lauro, era pegar o subsídio dos vereadores e equiparar. E infelizmente foi rejeitado. Então acho que, eu não sei como é que a gente ainda pode chegar a estudar algo que seja justo. Tanto para os vereadores, que como a vereadora Bernadette falou, a gente não trabalha pouco, tanto na maneira fiscalizatória, como na indicações, na proposições de leis. Serviço tem, para quem quer trabalhar realmente tem. Só que eu acho que também não é justo se a gente não consegue, a balança tem que estar equilibrada. Se não dá para o resto do funcionalismo, para os professores, a gente tem que reduzir o nosso. Esse era meu intuito. Eu acho que hoje, do jeito que está, se nós aprovarmos o projeto do jeito que está hoje, a balança está desequilibrada. Volto a falar, não estou falando que nós trabalhamos pouco e que esse subsídio não seja justo. Mas o que eu quero é que equilibre esta balança. Se não dá hoje para subir a balança dos professores, para subir o funcionalismo público, que nós, infelizmente, tenhamos o nosso subsídio abaixando para que essa balança fique numa equidade equilibrada. Mais algum vereador quer discutir? Bom, Com a palavra, a vereadora Bernadette. Eu acho que é muito importante essa discussão. Primeiro porque eu acho que tudo deve vir de um consenso, né? Então eu tenho a minha visão a respeito disso. Inicialmente, a minha proposta seria realmente para os vereadores trabalhar como voluntários, né? Eu acho que eu trabalho de voluntário desde que eu me conheço por gente, desde os 13 anos de idade. E sempre tirei os meus horários para trabalhar como voluntário. A sábado, durante a semana, eu sempre achei horário para trabalhar como voluntário. Mas, levando em consideração, né, pessoas que, então Bernadette, você está vendo só quem pode trabalhar de vereador. Então, levando em consideração, Tiago, as pessoas que precisam ou têm a necessidade do salário de vereador. Então, acho que é justo um salário de vereador, desde que nós tivemos o horário a cumprir aqui na Câmara. Então, eu teria outra proposta nesse sentido. Então, se você, como vereador, não, eu dependo do salário de vereador. Então, você faz opção pelo salário de vereador, então você trabalha aqui na Câmara. Não é? Você tem as 8 horas de trabalho cumpridas aqui, ou fora daqui, comprovadamente, e você trabalha. Não, eu quero trabalhar fora, eu também quero ser vereador, mas não vou conseguir cumprir o horário na Câmara. Então, você não tem um salário de vereador. Não é? Você trabalha, seria tipo um voluntário, ou você faz opção para outra profissão, então, mas pode estar de vereador também. Então, por isso que eu falo assim, é uma coisa que eu penso de um modo, quando as pessoas falam assim, mas Bernadette, de voluntário, ninguém gostaria de trabalhar como vereador. Eu acho que não. Nós temos muitas pessoas, até tirando esse estigma, que vereador entra só na questão política partidária. Eu realmente, quando fala de igualar o salário para dos professores, na verdade, eu votaria a favor. Por quê? Porque foi a melhor proposta que apareceu até agora. Mas eu gostaria muito que a gente discutisse um pouco mais. E acho também, o professor, né, teria que ganhar muito mais. Então, acho que assim, a questão do salário do professor, nós precisamos melhorar não só as condições do salário, como as condições também de trabalho, de respeitabilidade, né, de dignidade. Mas, nessa proposta sua, mas não foi aceita, né? Eu acho que assim, já que não foi aceita a sua proposta, mas essa proposta que está entrando também, está entrando sem uma discussão prévia e ouvir a todos. Não é? Quer dizer, o que nós todos como vereadores achamos que realmente é justo como salário de vereador? Né? A minha proposta é essa, que se o vereador, ele consegue, ele trabalha, ele quer cumprir o seu horário de vereador, então ele tem o seu salário e é justo.
Mas se ele não cumpre o horário como vereador, né, não pode, de certa maneira, estar cumprindo o horário de vereador e quer fazer outro tipo de trabalho, então que não estivesse de acordo com a questão do que está recebendo como vereador. Vereadora, Vossa Excelência me concede uma parte aí na Pois discussão não, do projeto? estamos discutindo, pois Então, não. inclusive, eu fiz um projeto de lei para que na próxima legislatura os vereadores que eleitos forem, né, tivesse um plantão diário nesta casa de 6 horas diárias, né, mas esse projeto foi rejeitado, né, visando o que Vossa Excelência falou há pouco aí. Você vai falar, Dito? Com a palavra o vereador Luiz Benedito. Boa noite a todos novamente. Tiago, você acha que tem toda a certeza, tá? Os professores eles não têm que ter salário só de vereador, eles têm que ter maior que salário de vereador, porque a responsabilidade é muito grande. Por você, como você acabou de falar agora há pouco, hoje, antigamente, os pais educavam as crianças na casa. Hoje os professores ensinam e têm a obrigação de estar dando educação dentro da escola. Eles têm que ganhar muito mais. Voltando um pouco lá atrás, nós, vereadores, aprovamos, quanto eu e você fizemos um emenda para funcionário público, de 7% que está no orçamento na 2015, se eu não me engano. Se estiver errado, você me corrige, por favor. Tá? E R$70 no ticket. Por que eu penso dessa forma? O vereador nada impede de ele ganhar seus R$3.320, como a professora Bernadette acabou de citar agora há pouco. Ele tem que vir aqui às 8 até às 11, voltar meio-dia e meia e ficar até às 5. Independente de partido, no meu ponto de vista, vereador que trabalha em outra empresa, meu caso, estou falando eu, Dito Sartu, tá? Ele tem que ganhar salário mínimo. Até porque, Bernadette, para ele valorizar o pessoal da prefeitura, os funcionários públicos, da limpeza pública, jardineiro, varredor de rua, pintor, encanador, motorista de caminhão, motorista de ônibus, motorista de ambulância, pedreiro, servente de pedreiro. Além disso, para eles nós votamos 2,63 de aumento. Então a gente tem que sentir na pele o que nós não queremos para nós, não faça para os outros. Eu entendo dessa maneira. Então, nada, como o Pedro falou, ele propôs às 6 horas. Parabéns, Pedro. Parabéns. Mas eu acredito que tem que ficar 8 horas, tá? Até porque, muitas vezes, vou explicar uma coisa para vocês. As pessoas vêm nessa casa de lei, procurar o vereador, tem vereador que não agrada fulano. Aí ele acaba achando cigano. Então ele tem opção para conversar com os vereadores. Eu entendo dessa maneira. E tem gente também que não tem condições de estar ligando o celular do vereador. Não sei se algum de vocês recebe ligação a cobrar direto. Então, estando aqui o vereador, tem facilidade de se encontrar com o eleitor, com as pessoas que necessitam de cada vereador. Eu entendo dessa forma. Se nós ganhar salário mínimo, nós que trabalhamos em outras empresas, nada impede de vir trabalhar na Câmara também. Mas o vereador, não sou contra, senhor presidente. Vereador que ganha 3.320, que ganha 4 mil o presidente. Eu sou contra assim, a maneira que está sendo conduzida nessa casa de lei, que se diz que é de lei. Eu entendo dessa forma. Tá? Eu não sou contra ninguém, eu sou contra o projeto e a maneira que está acontecendo. Então, Benedito, você me permite também? Eu acho que é muito importante colocar, Tiago, como, na verdade, o repasse, né, para o funcionário foi ínfimo, né, foi vergonhoso. Então, acho que a gente tem que levar em consideração isso também, não é? Como que a gente acaba vendo uma situação do funcionário e agora a questão dos vereadores. Eu realmente acho que eu gostaria muito de pedir adiar essa discussão, que a gente tivesse com mais certeza e mais convicção, né, do que nós vamos fazer. Eu acho que em respeito a todos, ao funcionalismo, ao professor, aos futuros, né, vereadores, eu acho que a gente tem que ter esse respeito muito grande. Porque, gente, uma casa legislativa, ela pode realmente dar o norte para a nossa cidade, não é? Então, eu acho que a gente tem que pensar como uma casa de leis, ela pode ter realmente representantes legítimos,
não é? E que venha realmente aqui com o coração, que venha realmente aqui com a essência, que venha realmente aqui querendo trabalhar para a cidade, né? Em relação a servir e não se servir. Em relação a esse adiamento que você pediu, fica uma proposta para o presidente da casa também, Lauro. A gente, embora discutiu bastante já, eu acho que em relação à emenda do vereador Pedro também, foi discutido, me lembro bem do nosso procurador Marcos, falando que nós colocando essa imposição de 6 horas ou 8 horas diárias, como disse o vereador Dito, poderíamos perder bons profissionais que estão dispostos a ajudar também o nosso município. Mas ninguém aqui é dono da verdade. Então, ouvindo aí toda ainda essa discussão, que não é consenso, por que não aceitar, de repente, o adiamento e pedir uma audiência pública, para que as pessoas realmente participem e nós colocarmos aqui para todos o que seria melhor? Os vereadores estarem aqui 6 horas e receber os 3.000 e tantos reais, o vereador que não quiser estar aqui 6 horas, porque vamos dizer, um professor que adora a sua profissão, não quer deixar de legislar, de lecionar, vai ter que parar de lecionar na educação básica, no ensino infantil, para vir ser vereador. E aí a gente, como ela não quer parar de lecionar, a gente perde um ótimo, de repente, candidato a vereador, uma pessoa que poderia estar aqui dentro, porque existe essa obrigatoriedade de horário. Então é esse equilíbrio que a gente tem que achar para também não perder bons candidatos. Mas aí vem a proposta do Dito, o professor pode continuar lecionando, não vai cumprir as 8 horas, mas ganharia só um salário mínimo. É uma proposta. Eu fico aqui a sugestão em cima do pedido de adiamento da vereadora, que a gente vote esse adiamento e faça, de repente, uma audiência pública, ouvindo a população. Ó, vocês vão decidir, muito boa ideia. A população vai decidir quanto nós vamos ganhar e a forma que a Câmara vai trabalhar. Eu acho que isso seria, sim, a gente atender à necessidade e os anseios hoje que vem da... Eu acho que seria legítimo, né? Legítimo. Porque a Câmara representa quem? A população, o povo. E aí, então, quem que nós devemos ouvir? O povo, não é? Nós estamos com essa nossa percepção hoje, e a minha percepção é essa. Eu trabalho, né, toda terça-feira na Câmara, né, atendendo as pessoas, e eu vi que dá resultado. Então, não é uma coisa que não dá resultado. No começo, quando eu comecei a atender, muitos eu vi, imagina, não veio ninguém. Não vai vir ninguém, não veio ninguém, vocês têm visto, não é? As pessoas vêm, sim. Elas procuram saber, tem informação, tem gente que vem me trazer projeto, tem gente que vem reclamar, tem gente que vem pedir orientação, né? Então, acho que a gente tem que repensar, mediante até, não é uma fala, é um fato, né? É um fato que eu passei aqui, estou atendendo toda terça-feira, e passaram perto de 2.000 pessoas ali no gabinete conversando comigo, né? O que eu pude encaminhar, o que eu pude fazer, realmente com muito respeito a todos que vieram. Então, não é uma fala simplesmente, e que não dá certo, as pessoas não vêm, e até sinto até a questão do horário, porque quando às vezes eu começava, quando dá às vezes 18 horas, é quando as pessoas saíram do serviço, e que elas vêm, não é? Então tem que estar aqui, sim, nós temos que ter. Então o respeito também, assim, eu não posso ficar 6 horas, 4 horas por dia, mas eu posso, conforme o companheiro falou lá, eu posso vir, sei lá, quantas vezes por semana, eu posso fazer um horário, né? Então eu acho que as pessoas podem estar também propondo essa questão do horário. Então, eu sinto votar hoje, porque a gente vai votar de uma maneira que é mais fácil, né? Vamos votar dessa forma que está, que deixa assim mesmo. Eu acho que não. Eu acho que está na hora de mudar, está na hora da gente evoluir também, né? E deixar as pessoas participar de uma coisa que é delas, é de cidadania. Vamos ouvir a população, vamos fazer uma audiência pública, né? Como deve ser uma Câmara Legislativa, como você espera, aquela pessoa que estiver aqui representando você, o que você espera dela, para realmente ser representado, né? Dias por semana para trabalhar, horário, fazer opção, ser voluntário, mas acho que a gente tem que ouvir mais. Eu acho prepotência da gente achar que é assim mesmo. E fica mais fácil, né? Eu acho mais fácil, vamos passar assim mesmo, tá assim mesmo, não é isso, gente? Tá assim mesmo, dessa forma. Não! Como é que muda? Quando a gente começa a se importar. Quando é que muda? Quando a gente acredita que existe outra forma de fazer melhor, não é? Já repito mais uma vez, fácil qualquer um faz. Só sobrou difícil mesmo. E só sobrou para quem tem coragem. Então, o meu adiamento é por isso, para que em consenso
no Legislativo, possamos ouvir a população e podemos ter mais clareza, com muito respeito a cada votinho que cada um teve aqui. Então, é por isso que eu peço o adiamento da discussão, para que a gente faça isso com mais propriedade e certeza, em respeito a você, cidadão. Mais algum vereador quer falar? Bom, mais nenhum vereador querendo discutir o projeto. Quero deixar claro aqui que o projeto é para a próxima legislatura e não está sendo mantido o mesmo subsídio. Não está tendo nenhum reajuste. Quando essa mesa, que tem por obrigação até 30 dias antes da eleição, elaborar o projeto e fixar o subsídio para a próxima legislatura, em primeiro lugar, essa mesa pensou na crise que vivemos no país. Por isso, optamos por não ter nenhum reajuste. Pesquisamos as câmaras municipais da nossa região, percebemos que todas as câmaras teve reajuste, e algumas de um elevado reajuste altíssimo. Bom, qual a outra colocação? Pensamos em ser justo com os nobres vereadores que vão assumir aqui dia 1º de janeiro, que vão estar assumindo essa casa, vão estar disputando a próxima eleição. Então, não estamos fazendo o salário para nós, estamos fazendo para os próximos vereadores. É justo que, se nós recebemos por esse valor, eles também que recebam pelo menos o que nós estamos recebendo agora. Então, optamos por isso, por manter. Outra parte que fica bem claro é que o vereador que se acha que não merece o que ganha, não faz por merecer o que ganha, ele pode fazer a devolução aos cofres públicos. Isso é livre, né? E quero deixar bem registrado aqui, bem ressaltado, que é a primeira vez na história que essa Câmara não está concedendo reajuste salarial para os próximos vereadores, subsídio, que não é salário. Então, esta é a minha colocação. Agora eu quero colocar... Posso só fazer mais uma colocação? Eu acho que na questão de ser justo, a gente tem que ser justo com os vereadores que vão entrar. Se nós formos justos com a população que vai votar, isso é ser justo, né? É que a população tenha a justiça de ter realmente representantes aqui e que trabalhem efetivamente. Outra coisa em relação aos salários, né, mantendo como está, mas se nós vemos a região teve um aumento, sim, significativo para o funcionalismo, e nós não tivemos. Então, nós temos que basear no que é justo. Aí, cada um tem que analisar a sua consciência, por que não foi tido pelo menos 5%, 6% para o funcionalismo. Senhor presidente, principalmente. Agora vamos colocar, então... Cabe lembrar também que na região teve aumento, só que muitas cidades do Brasil inteiro que baixou. Isso. Tá? Que baixou o salário do subsídio dos vereadores. Então nós temos que tomar cuidado de novo para não falar de acordo com interesses próprios. Mas realmente assim, respeitando a população que votou na gente. E que irá votar nos próximos pré-candidatos, né, a vereadores. Por isso a audiência pública. Com certeza. A gente ouve a população, senhor presidente, porque nós não temos que pensar nos 9 vereadores, nós temos que pensar nos 40 mil habitantes da cidade. E se os 40 mil habitantes achar melhor que os representantes têm que ganhar A, B ou C, é para isso que estamos aqui. E os vereadores que estão para ser decididos, os candidatos que estão para ser decididos a vir aí, eles sabendo que o salário baixou, ele já está entrando sabendo que o salário está baixo. Não foi feito nada depois que eles entraram. E pelo amor de Deus, gente, a gente está falando de salário, é subsídio. Subsídio. Vereador não é profissão. Aqui. Não tem salário, é subsídio para manter as suas despesas. Por isso que eu... Desculpa, só para que vereador é profissão, aqui a gente não tem essa profissão vereador. Cada um de nós temos uma profissão, e aqui, como a Bernadette falou, a gente está aqui, seria uma doação. Por isso que o subsídio é para complementar gastos próprios que nós temos com a legislatura de ir para outras cidades, ajudar e tudo mais. Só que a gente hoje, com essa crise nacional e dos funcionários, porque não justo equilibrar a balança, essa é a fala. E eu acho mais uma coisa, Thiago, é muito fácil não ir para a discussão, não trazer para o público. Eu acho que está na hora de mudança.
Está na hora da gente realmente levar uma política que é da população, não é de interesses próprios. Então, por que não trazer a população para discutir uma coisa que ele vai votar? Eu acho que isso é democrático. Eu acho isso importante, de novo, trazer a participação das pessoas. Por que não? O que nós temos medo de ouvir? Nós só corremos o risco, sabe do quê? De melhorar. Só isso. Né? Quando é que a gente evolui? Quando a gente escuta, quando a gente ouve. Nós não sabemos tudo, não é? Então, eu realmente, assim, eu fico bastante preocupada, assim. Mais uma vez, temos que votar com consciência que nós estamos votando respeitando o povo, não é? Respeitando a população. E aqueles vereadores que virão, sim, têm o nosso respeito e muito. Por isso, estamos, mais uma vez, preocupados em acertar. E eu não me vejo confortável em votar uma coisa que não está funcionando. Ah, Bernadette, mas é só Socorro que não está funcionando. É assim mesmo no Brasil inteiro. É assim mesmo. Quando é que muda? Quando alguém começa a se importar. Quando é que muda? Quando alguém quer fazer correto. E não vem falar para mim que não é possível. Nós estamos agora no momento que é possível mudar a participação do vereador. Então, acho que nós podemos discutir, sim, ter a firmeza de discutirmos, nem para um e nem para outro. Não é para ninguém aqui, não é para mim a discussão, não é para você, não é para ele. É para a população de Socorro. E quem respeitar a população de Socorro vai realmente ouvir a população. Só queria lembrar que esse projeto foi muito bem discutido nas comissões. A gente corre o risco de perder prazo igual a gente perdeu no aumento do funcionalismo. Então, é só postergar, né? Eu acho que ficar postergando vai ser mais prejudicial. Eu só queria deixar claro, a gente não está querendo discutir, foi bastante discutido. Só que a gente não ouviu a população. Esse é o pedido, eu acho, da vereadora. A gente tem um prazo aí de 1 mês antes das eleições, as eleições ainda têm um prazo. Se for marcada uma audiência pública, e a gente está aqui para trabalhar, se precisar marcar num sábado, num domingo, o presidente tem a sua autonomia. O que a gente discutiu, só discutiu em 9 vereadores. O que a Bernadette, eu acho que demais vereadores estão propondo é ouvir a população. É ouvir a população. Qual o medo que nós temos disso, de ouvir a população? O que eles acham? É isso que a gente está pedindo. Põe no jornal município, ou na rádio, ou que seja o que for, a audiência pública para a discussão dos subsídios, aí entre parênteses salário, da próxima legislatura, para daqui 10 dias. E aí a gente ouve a população. Acabou. Se a população falar, tá legal do jeito que está, pronto, acabou o problema. Nós ouvimos a população. Não ficou só em discussão interna. Mas cada vereador tem sua representatividade e sua bagagem em relação também. Está nas ruas todos os dias aí, está se expondo e está sendo cobrado. Também Qual o medo de trazer a população aqui, vereador? Então vamos trazer a população, vereador. Vamos trazer a população aqui. Ó, eu só espero, vereador. Eu só espero assim. Eu só espero uma coisa, de novo, a consciência. Mais uma vez se falou aqui, ficou muito claro. Foi resolvido em comissão. E as comissões representam a população, e a população não foi ouvida. E quando falo que eu ouço a população, quantas pessoas vêm até a gente, vêm até o gabinete ou na rua e falam assim, vereador não faz nada. Eu fico extremamente ofendida. Porque por causa de algumas situações, todo mundo leva. E todo mundo aqui trabalha como vereador. Então, acho que está na hora da gente repensar para que essa noção até seja mais verdadeira, o quanto o vereador trabalha. Então, nada mais justo do que aquele que está falando aí fora, que coloca-se até em jornal e fala isso, e todo mundo aqui acaba ouvindo. Ah, vereador, que as pessoas vêm para uma discussão pública, onde se depois falava, olha, teve discussão pública sobre o que, né, qual a atitude tomar corretamente sobre o subsídio do vereador, você foi participar? Eu acho que é um meio de envolver a população, é uma oportunidade ímpar. Nós estamos tendo como Câmara para respeitar a população e para mostrarmos nosso trabalho. Então, por isso que eu acho que nós devemos sim discutir. Agora, fiquei atento a uma coisa.
Na parte dos salários, dos subsídios dos funcionários, nós fomos enganados, né? Nós aqui tivemos informação que não chegou até nós. Só espero que essa não tenha nenhuma informação escondida. Para não dizer depois que não passou, porque não sei quem, não quis passar, e for uma falsa informação. Né? Então, só espero, estou deixando bem claro que se tiver alguma informação que eu não sei como vereadora, por favor, esclareçam. O que eu estou querendo e dizendo que o subsídio dos vereadores deve ser melhor discutido. Em respeito a quem? Em respeito à população e ao povo que está nos ouvindo. Em respeito à população que nós representamos. Eu não acho justo uma questão de uma próxima legislatura, dos próximos que estarão aqui, nós só discutirmos em comissão. Se nós podemos trazer a população para uma audiência pública, se nós podemos ouvir mais, e mais ainda, trazer informação a essa população, trazer realmente uma reflexão sobre o papel do vereador. Vamos dar continuidade, então. Conforme disse o vereador Tiago, a discussão aqui é o subsídio, o vereador não tem salário. Então, acho que não precisa tanta demagogia por parte de ninguém de nós. O vereador que foi eleito, achar que não merece o salário, deixei registrado aqui. Faz a devolução aos cofres públicos. Cumpre-me seguir o regimento interno desta casa. Coloco em votação pedido de adiamento da votação do projeto. O projeto já foi discutido, vai para a votação. Coloco em votação, única votação, pedido de adiamento da vereadora Maria Bernadette. Aquele que for favor ao adiamento, permaneça como estão. Aqueles que for contrário ao adiamento, que se manifeste. 4 votos favoráveis, 4 votos contrários. Compete a mim decidir a votação. Deixo registrado aqui nessa casa que esse projeto foi entrado em 29 de abril, veio para o plenário, foi discussão, voltou para as comissões, foi apresentada emenda, veio para o plenário, voltou para as comissões, foi questionado que seria feito novas emendas, o projeto ficou por mais 2 sessões nas comissões, aguardando algumas novas emendas, não foi apresentada emenda. Então, não existe argumento para que seja adiada a discussão. Então, meu voto é contrário ao adiamento. Então, o adiamento foi rejeitado, 5 votos contras e 4 favoráveis. Votou favorável ao adiamento vereador Luiz Benedito Alves, vereadora Maria Bernadette, vereador Tiago Bittencourt Balder, vereador Júnior Sartor. Não sendo adiado, coloco em votação projeto de lei número 15/2016, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o subsídio dos vereadores e da outras providências. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 15/2016. Aqueles que concordar com a aprovação, permaneça como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. 4 votos favoráveis e 4 votos contrários. Compete a esta presidência votar pelo desempate. Deixei frisado aqui e voto de consciência tranquila e justo, sendo justo com o meu coração, com o meu voto, com a população que aqui represento. Sou favorável ao projeto. Projeto aprovado, 5 votos favoráveis e 4 contrários. Votaram 4 contrários, votou vereador Luiz Benedito Alves, vereadora Maria Bernadette, vereador Tiago Bittencourt Balder e vereador Júnior Sartor. Senhor presidente. Pois não. Se puder constar em ata também, escrita os votos contrários e favoráveis, tá? Obrigado. Pois não, nobre colega. Votou favorável. Vereador João Henrique Meira de Souza, vereador José Carlos Tonelli, vereador João Pinhoni Neto, vereador Pedro Sábio Nunes. Votou pelo desempate favorável, vereador e presidente Laura Aparecido Toledo. Pode prosseguir, senhor primeiro secretário. Senhor, eu queria justificar meu voto, senhor presidente.
Pois não, vou dar essa oportunidade. O senhor já justificou muito bem quando estava sendo discutido o projeto, a sua posição, mas pode justificar. Então é porque quando estava discutindo, eles estavam discutindo. Agora eu vou, falar porque eu votei contra o subsídio do vereador. Primeiro, quando nós fizemos eu com o Tiago fizemos um emenda no aumento do funcionário da prefeitura de 7% no Lerite, mais 70% no ticket, não foi aprovado. Depois, vem nessa casa, nós votamos de tal maneira, tudo correndo, mais ou menos sem se explicar o porquê e porquê. Eu fico muito triste porque quando se fala de vereador, edil, é fácil de falar. Apontar os dedos para outras pessoas são fáceis de falar. Eu fico triste porque professor tem que ganhar muito bem. Eu olho, dia de hoje, a limpeza pública correndo atrás de caminhão, 30 quilômetros por dia, ganha R$ 1.200. É lamentável a maneira que nós brigamos em relação aos funcionários. Eu fico muito triste por saber que a gente ganha, o vereador ganha R$ 3.320, o presidente da Câmara R$ 4.704, aí é fácil. Agora quero ver brigar pelo aumento daquele que ganha R$ 1.200 por mês, pelo ticket, porque o vereador trabalha, mas é um trabalho mais com a cabeça e caneta. E essa casa dele oferece tudo o que o vereador necessita. Assessor parlamentar, assessor jurídico, até mesmo os colegas acabam ajudando o projeto de lei, um aos outros. O que eu mais fico entristecido é ver a maneira que foi votada essa casa, ver o jardineiro, pintor, encanador, todos os funcionários da prefeitura que ganham menos de R$ 1.200, a gente não chega a discutir de uma maneira, é só 2, 3, 4 vereadores que discutem. Então a gente tem que começar, senhores vereadores, olhar bem o nosso funcionário público. Porque quando o turista vem em Socorro, ele encontra a nossa cidade limpa. Quando o turista vem em Socorro, tem lá jardinagem bem feita. Quando ele vem em Socorro, está bem pintada as calçadas. Quando ele vem aqui, tem um bons médicos no hospital. Tem que valorizar, sim, o funcionário público. Então, eu quero deixar registrada essa casa de uma maneira. Professor Bernadette, parabéns pela sua colocação em relação ao funcionário público. É isso mesmo. Nós temos que brigar muito por eles. Nós estamos brigando muito pouco. Porque tem vereador nessa casa que faz política criticando os outros. Então, eu fico sentido com isso. Então, senhores vereadores, peço mais uma vez que analise bem a hora de votar o subsídio do funcionário público. Nós votamos 2,63, mas eles ganham R$ 1.200 e nós ganhamos 3.320. Então, acho sem palavras. Você justificar meu voto? Talvez não. Eu realmente quero falar. Palavra. Eu realmente quero falar que eu sinto muito nós não darmos oportunidade para a população. Eu sinto muito, mais uma vez, a oportunidade que nós, vereadores, tínhamos de provar que não é só fala, que nós temos atitudes. E uma atitude seria, numa discussão para o próximo ano, para o próximo legislativo, nós realmente ouvirmos a população, que é quem vai votar. Quem é que estará representado aqui? Então, eu realmente sinto muito, é uma pena, era uma oportunidade imensa para todos nós ouvirmos e acertarmos mais. Então, eu peço para que você, que está também ouvindo, essa é a justificativa do meu voto. Era uma grande oportunidade de sair da fala e ter uma atitude. Mas aí cada um vai avaliar aí. E mais uma coisa também, justo, quando eu falo, justo para quem? Justo para uma população, para mim, é ser ouvida. Comentário também aqui a respeito do meu voto. Eu acho o seguinte, entrou em abril o projeto, foi muito bem discutido. Eu acho que postergar mais, por mais justo que seja,
Na minha opinião, eu estaria passando um atestado de incapacidade. Eu não sou capaz, com a minha consciência ou com o meu intelecto, de dar os pareceres dentro das comissões. Dessa maneira também, nem vejo necessidade de ter comissão. Então, se para tudo tem que ter audiência pública, para toda... Então, para que a gente está aqui? A gente tem a representatividade, a gente está na rua todos os dias. Eu entro em contato pelo menos com 300 pessoas por semana, e sou cobrado no meu trabalho, converso com as pessoas. Então, a gente, a partir da nossa bagagem, da nossa representatividade, a gente consegue formular teses e justificar a partir disso, que a gente tem capacidade para tal. Agora, se a gente chega e fala, eu tenho que ouvir, primeiro, na minha opinião, é postergar. O adiamento que aconteceu aqui foi desastroso. E agora, postergar, então, para que precisa de comissão, então? Se para tudo tem que ter audiência pública, tudo. A gente tem a capacidade de discutir e formular teses e aprovar. Então, eu acho que foi um projeto bem discutido, foi pedido adiamento da minha parte, foi feito emenda por outros colegas e chegou-se a uma conclusão. Agora, tem concordâncias e discordâncias, isso é democracia. Então, o importante é que eu acho que não tem que ser mais postergado. E precisava ser resolvido de uma maneira. Senhor presidente, eu gostaria de justificar o voto. Com a palavra, o vereador Pedro Sábio Nunes. Como é o subsídio para a próxima legislatura, também como está sendo mantido o mesmo valor, não está sendo dado aumento, né? Está sendo mantido o mesmo valor. E também como eu fiz uma emenda ao projeto nas comissões para que a próxima legislatura fosse, né, um trabalho diário dos vereadores de segunda a sexta, mas, como eu falei, foi rejeitado por esta casa. Obrigado, senhor presidente. Pode dar prosseguimento aos trabalhos, primeiro secretário. Projeto de lei número 25 de 2016, de autoria do vereador Luiz Benedito Alves de Oliveira, que denomina logradouro público como Rua São Benedito, conforme especifica. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 25 de 2016. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Ao término da ordem do dia, e nos termos do artigo 147 do regimento interno desta Casa, coloco a palavra à disposição dos vereadores para a manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, não sendo permitido a partes, pelo prazo de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Tiago Bittencourt Balder. Boa noite a todos novamente. Senhor presidente, eu venho nessa tribuna ainda para... Não justifiquei meu voto, mas usarei os meus 5 minutos para até continuar discutindo o projeto. Foi falado bastante coisas em relação a subsídios, salários e tudo mais. E algumas vezes já o parabenizei, senhor presidente, pela sua atitude. Volto a parabenizá-lo pela forma que o senhor conduz a discussão. Eu já, nessa legislatura, que o presidente não deixava ter a discussão, e o senhor, acho que de maneira calma, consegue deixar acontecer a discussão. Então, não é a primeira vez que eu dou os parabéns para o senhor pela maneira que o senhor conduz. Muito obrigado. Não agradeço ainda, senhor presidente, porque o que eu não concordo... Mesmo assim, eu vou agradecer. O que eu não concordo
é a maneira que foi colocado esse projeto também. E o senhor daí, de maneira, como um bom conhecedor dessa Casa de Leis, acaba convocando uma extraordinária JAOSE para a gente colocar uma pá de cal nesse assunto. E isso eu não concordo. Você convocar hoje já também uma sessão extraordinária para a gente votar um projeto que gera uma discussão muito grande, eu não queria votar hoje já na extraordinária, porque a gente teria a possibilidade, numa próxima votação, essa casa está cheia. E o senhor, conhecedor, colocou, porque, sinceramente, eu tinha dúvidas, por mais que ele entrou dia 29 de abril, como foi falado, e teve todo esse rito, vai, volta, analisa, vem, eu já nem sabia se esse projeto iria entrar mais esse ano. E hoje uma pessoa na rua falou, Tiago, você já tinha visto no jornal, sexta-feira, e hoje já ia pôr em votação. E ainda extraordinária. Então, acho que isso fere alguns princípios da administração pública. E um deles é o princípio da publicidade. Foi dada a publicidade, mas parece que de vez em quando o princípio da celeridade vem até mais forte. E eu acho que a gente já votando hoje de forma extraordinária, e aí que eu falo que ainda não, que eu não acho nada justo. Volta e meia volta-se a falar, e alguns vereadores entendem que foi culpa nossa o problema do aumento do funcionalismo. Não foi culpa nossa, vereador João, foi incapacidade do administrador, do chefe do executivo, de não conseguir planejar o orçamento do município e ter que esperar até os 45 do segundo tempo, porque ele gastou mal durante 4 anos. Todos os municípios vizinhos já sabiam que o FPM vinha sendo reduzido e tantos problemas que o país passava. O Aécio Neves já falava antes das eleições que o país viria problema e o nosso prefeito não teve a capacidade de enxergar isso. E mandou no último dia. E discute-se ainda se já não estava fora do prazo. Porque já estava fora do prazo. E depois municípios vizinhos conseguiram dar o reajuste. Paulínia, Olambra, Campinas. Então, como o senhor presidente falou, vamos parar de demagogia. Que a incapacidade do prefeito, a má administração, os gastos com obras, que até hoje eu não sei se tem obra superfaturada ou não nessa cidade, é que impossibilitou de dar um reajuste justo para os funcionários. É ficar contratando empresas de fora, os 7 milhões para Jaguari, agora milhões para a Flasa. É isso que impossibilita. Contratar 190 mil reais de show para dar entrada gratuita num rodeio, num ano eleitoral. Isso impossibilita dar aumento. Quem está pagando o show do rodeio são os funcionários. Então vamos parar realmente de demagogia. Vai ter muito funcionário, a população entrando de graça no rodeio, achando que está entrando de graça. Não está, quem está pagando é os funcionários, que receberam só 2,63% de aumento. Vai saber se o prefeito não planejou de mandar de última hora para conseguir toda essa redução de custo ainda. Porque ardiloso ele é. Pensar, ele pensa muito bem. Então, senhor presidente, eu peço para que o senhor nem convoque a extraordinária hoje e que votemos na próxima sessão para dar publicidade, para ver se realmente pessoas não vêm aqui nessa casa, a população, falar não concordo com essa votação. É só isso que eu peço, senhor presidente. Mais algum vereador que usa a palavra? Vereador Luiz Benedito. Boa noite, os ouvintes da Rádio Nossa Senhora do Socorro novamente. Senhor presidente, eu queria vir até essa casa, deixar registrado também, semana retrasada, nós votamos num projeto tirando, se eu não me engano, vocês me corrigem, por favor, senhor Pedro Sábio Nunes, 214 mil do turismo, 303 da assistência social,
e mais 100 mil da saúde para fazer o suprimento, recapeamento, cascalho e mais algumas coisas. O vereador Tiago questionou aonde ia esse dinheiro e aonde ia ser asfaltado. Eu, Dito Sartu, deixei registrado nessa casa dele de uma forma, forma honesta e sincera, que todo projeto que viesse nessa casa, que viesse com endereço aonde Barra queria asfaltar as ruas ou recapear as ruas. Eu vejo a Santa recapeando uma rua que não é necessário. Eu vejo subida da associação que não é necessário, que não tem buraco nenhum sendo recapeado. Senhores vereadores, convido a todos. Tem 300 metros lá em cima, na caixa d'água do São Bento. Aquilo é uma pouca vergonha. Aquilo é uma pouca vergonha. Aquilo precisa de um asfalto. Água parada. Eu não sei se chama de broquete ou paralelepípedo. Aquilo está tudo solto, com mato. Aí ele fala que tirou dinheiro do turismo. O turismo, é possível que o turismo não sobe aqui na Sexta-feira Santa, a pé vai indo no Cristo, que é tradição da Cidade do Socorro. Dói muito, senhores vereadores, subir e ver a situação daquele povo sofrido lá em cima, lá. É dolorido. E nós vota também Rua dos Maranhões, Santa Cruz, Assis. Quanto tempo nós vamos brigando para soltar aquilo? Quero parabenizar a professora Bernadette, que conseguiu, dos novos vereadores, você, Bernadette, está de parabéns. Deu exemplo de cidadania, que vem aqui nessa casa, trabalha toda terça-feira, deu exemplo para os novos vereadores. Vou mais longe. Os deputados Beto, Santiago, mandou mais de 2.600.000 nessa casa. Em Socorro, assaltando os cubas, subindo do Cristo lá, aquilo lá, Dom Bosco, Santa Cruz. Então, senhores vereadores, quero deixar registrado. Nós votamos, senhor vereador Pedro Sávio Nunes, nós votamos aquele dia, tá? E hoje está asfaltando a rua do prefeito. Parabéns, senhor prefeito. É triste. Aí nenhum vereador fala, né? Aí nenhum vereador fala. De salário, todo mundo fala. Agora, falar da prioridade dos mais necessitados, ninguém fala. Senhores vereadores, é triste e lamentável. Isso, doutor João, o senhor fez uma colocação não tem muito boa, com todo o respeito à sua pessoa, mas não concordo da maneira que foi colocada. Porque eu não dependo da máquina para fazer voto. Eu fui na garra, casa por casa. Eu não dependo de nada. Eu posso bater no peito de uma certa maneira. Então, senhores vereadores, analise as pessoas que estão precisando, que têm prioridade. São Bento, Santa Cruz, é lamentável. Senhor presidente, muito obrigado. Senhores vereadores, sobe até o bairro de São Bento para vocês verem como é que está aquilo. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Com a palavra, a vereadora Maria Bernadette. Boa noite, vou retornar à minha fala. Queria aqui saudar também meu filho, Vivaldo Neto, aqui presente, que faz administração pública na Unicamp, sempre participando das discussões. Eu acho que é importante a juventude estar presente e com esse intuito de que nós possamos evoluir, que nós possamos melhorar. Então, para melhorar hoje, para evoluir, eu também ratifico o pedido do nobre vereador, para que não tenhamos hoje uma extraordinária, votando rapidamente uma
decisão que vai interferir sim na população. Discordo completamente e pergunto para vocês que estão me ouvindo e vocês todos aqui. A Câmara é feita para o povo ou o povo para a Câmara? A Câmara só existe por quê? Porque tem o povo. Não é o contrário. Não é? Não é o povo que existe porque existe Câmara. Pelo amor de Deus. Então, quando se fala, nós está sendo justo, justo para quem? Para quem está sendo justo? Se você não pode ouvir a população, teve desde abril a comissão, então desculpe falar, mas não realizou bem a tarefa. Porque se tivesse feito com competência, nós estaríamos com convicção aqui, todos os vereadores, que tomamos a melhor decisão. Então nós temos que sempre ter a humildade de saber que a nossa opinião tem que ser galgada na opinião pública. Somos povo, representamos o povo. Quando é que nós vamos ter consciência disso? Então, para uma votação como essa, de subsídios para os vereadores para o próximo ano, sim, nós temos que ouvir quem? Quem? Por favor, me respondam. Quem é que nós temos que ouvir? Quem está envolvido no processo diretamente, que é quem? É o povo, a população. Eu sou muito cobrada do papel do vereador. Na rua onde eu vou e aqui na Câmara. E tenho consciência do papel. E tenho a consciência que essa discussão pode ser adiada sim, e que essa discussão pode respeitar o principal envolvido e o principal interessado, que quer votar em quem realmente esteja representando ele. Então eu sinto muito mais uma vez. Né? Sinto muito, porque mais uma vez não foi respeitado a população. Queria estar dando os parabéns aqui. Mais uma coisa importante que chegou na minha mão aqui, o Rotaract trazendo, né, para a gente aqui um convite. Mediante uma discussão como essa, eu de novo ressalto também o papel da mulher. O Rotaract traz o comunicado e convidando a todos, a presidente Bianca, a vice-presidente Helenisa, a secretária Natália e tesoureira Valquíria. E daí vem a questão do Ferdinando, segundo tesoureiro, e outros diretores. Parabenizando as mulheres, né? Que nessa parte aqui, como presidência do Rotaract, também tem trabalhado muito. Então, parabéns. Queria também estar falando da questão da agricultura, que daqui do plano Safra, que saiu no jornal, né, que na manhã de 12 de junho foi realizado em Socorro, café da manhã com os produtores rurais, eu peço que chegue até nós os convites, porque na parte do rural, eu quero destacar, sim, que querendo ou não, nós fomos atrás, o Roberto Santiago, através do Ministério da Agricultura, os 2 tratores que tem lá, que ninguém fala, foi verba, sim, emenda do Roberto Santiago. Podia ter mandado para qualquer outra cidade. Implementos agrícolas do Roberto Santiago. Eu estive na secretária de Agricultura com o pessoal da Casa do Mel e outras pessoas no estado de São Paulo. O projeto da Casa do Mel, sim, tem aqui o braço da vereadora. Por mais que queiram falar que não, eu sei da minha consciência e nunca fiz questão que saísse em jornal, nisso ou aquilo. Nesse ponto vai ter que engolir, porque eu trabalhei muito. E não queira descaracterizar isso. Então, da agricultura, tem a minha mão inteira, porque meu pai tem muita honra, era agricultor, não é? E tenho muita honra do pessoal do orgânico e de todos os agricultores que me procuram. Mas tem que engolir, que os 2 tratores que estão lá foi mão nossa. Implementos agrícolas, mão nossa. E muitas coisas em relação à cidade de Socorro, gente, não é só a questão do falar, mas tem que ter atitudes. E eu tive e nós temos. Outra coisa importante também, que eu queria falar, do conservatório, não é? Nós temos agora aqui do conservatório projetos andando. Nós tivemos deputado, que até foi do PSDB, que mandou verba para o conservatório. Nós tivemos deputado que foi, né, ligado à minha pessoa, que mandou verbas para castração. Nós tivemos o deputado, dito, só uma coisa importante, eu não sei direito a quantidade de verba que o Roberto Santiago mandou, mas não foi pouca. Não é? Asfalto do Morro Lardão Bosco é verba do Roberto. Cubas, verbo da Roberto. Recanto do Bosque. Né? E tem muito mais na questão do Santa Cruz, e tem muito mais em toda a questão do governo federal, botando a mão na questão das obras que vieram. Eu estive em várias reuniões em Brasília e tenho como comprovar isso. Com fotos, com situações de reunião. Então, é muito fácil sentar a bunda na cadeira e falar, mas está certo, é justo. É justo o quê? É justo para quem? Vamos tomar um pouco de cuidado e discernir muito bem o que nós estamos falando. Um minuto para o senhor concluir, vereador. Sim, senhor. Outra coisa importante, que eu acho que a gente deve retomar sempre aqui, e retomando muito, eu vejo assim,
todo o nosso projeto e toda a nossa atuação aqui como vereadores, nós temos que sempre recordar uma coisa. A Câmara só existe para representar o povo e a população, e não é o contrário. Então, quando nós esquecemos que a grande voz aqui dentro tem que ser do povo, nós não temos respeito por ele. Então, vamos pensar um pouquinho disso. E eu quero e convoco você também que está me ouvindo. Vamos nos manifestar. Porque se nós cobramos e se nós temos... Eu ouço às vezes as pessoas falarem assim, não tem jeito, não está certo. Se não está certo, nos ajude, tome uma atitude também. Porque só vai mudar quando você também se importar. Porque eu sozinha me importando não adianta. Só alguns vereadores se importando não adianta. Mas se todos nós levantarmos a voz, e é possível e é verdade de trabalhar corretamente, eu falo para vocês porque eu trabalho de verdade. E é possível sim. Então, se você também ajudar, será possível mudarmos sim. Muito obrigada. E peço que essa extraordinária não exista. Para que não exista demagogia. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Pedro Sábio Nunes. Senhor presidente, colegas vereadores, senhora vereadora, ouvintes da rádio, internautas, senhores e senhoras presentes, funcionários desta casa, senhoras, uma boa noite a todos. Eu quero dizer, senhor presidente, que a maioria das sessões tem vereador que vem a essa tribuna e a impressão que eu tenho, não sei se é minha impressão, é que acho que quer que eu não faça mais indicações, é a impressão que eu tenho. Agora, fazer indicação, fazermos pedidos, que é o que a população nos pede no dia a dia, seja cidade ou zona rural, é o mínimo que nós podemos fazer, é o mínimo, é fazermos a indicação, pedirmos o que a população nos pede, isso é o mínimo. Além do mais, porque indicação ou requerimento é uma de nossas prerrogativas. E enquanto eu estiver vereador, porque eu não sou vereador, eu estou vereador, enquanto eu estiver vereador nesta casa, eu irei continuar com esta prerrogativa, que é fazer indicações, requerimentos, e é o mínimo que temos que fazer, como eu falei, para atendermos a nossa população. Então, eu como demais colegas temos indicações feitas para vários bairros, né? Agora, a função do vereador também é buscar recursos para a saúde, para a educação, para o esporte e para outros setores para o nosso município, né? E eu tenho a minha consciência tranquila que eu tenho feito o meu trabalho como vereador que estou, né? Agradeço a deputada que há meses atrás, a deputada Mara, que mandou verba para a saúde de nosso município, eu a agradeço. Eu agradeço o deputado que também mandou verba voltada ao esporte, quadra poliesportiva. Então, eu estou tranquilo com o meu trabalho, que é minha obrigação, nossa prerrogativa de corrermos atrás do que é possível para a nossa população. Então, eu quero dizer que enquanto eu estiver vereador, irei continuar fazendo o meu trabalho, a minha prerrogativa de fazer indicações para os bairros, requerimentos. Vou continuar assim enquanto eu estiver vereador nesta casa. Boa noite a todos, muito obrigado.
Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Bom, ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, gostaria de agradecer aqui em partes a palavra do nobre vereador Tiago Balder sobre a minha pessoa. E quero desconsiderar a argumentação dele de suspender uma sessão extraordinária. Deixo registrado aqui que assumi essa presidência há 1 ano e 7 meses agora. Sempre trabalhei com transparência para a população. Não é a primeira sessão extraordinária que está acontecendo. Aconteceu várias sessões. E vou justificar aqui, não sei se vou conseguir convencer os vereadores, mas vou justificar aqui uma parte porque a convocação da sessão extraordinária. Veja bem, essa lei está sendo votada aqui hoje. Ela tem os procedimentos aqui da assessoria legislativa para juntar o autógrafo, montar tudo certinho, mandar para o Poder Executivo sancionar a lei. Depois ela volta, né, a gente tem que fazer a publicação no jornal, que é de obrigação para todos que assim pretender disputar a eleição ter consciência disso. E depois temos mais um prazo, até o dia 2 de setembro, para enviar a votação e o subsídio para a próxima legislatura, para o Tribunal de Contas e para o Tribunal Eleitoral. Então, não é a primeira sessão extraordinária que está acontecendo. Os ouvintes podem verificar isso no site da Câmara, tem tudo gravado aí. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão e convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que será realizada logo ao término desta. Sessão extraordinária de 18 de julho de 2016. Dando início à sessão extraordinária de 18 de julho de 2016, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a chamada do senhor, que dispense a chamada dos senhores vereadores, pois não houve nenhuma alteração no quadro de presença. Em segunda discussão e votação. Projeto de lei número 15 de 2016, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o subsídio dos vereadores e dá outras providências. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 15 de 2016. Senhor presidente, só vereador Tiago. Discutir, e nem é uma discussão que já foi discutido, mas uma colocação. Eu concordo com o senhor que realmente essa não é a primeira sessão extraordinária que é convocada, isso não se discute. E nem vai ser a última. E nem vai ser a última. O que eu acho que o senhor sempre fez, e de maneira correta, é que quando se convoca uma sessão extraordinária, é quando se tem urgência. E eu não vejo urgência para a gente votar numa sessão extraordinária um nome de rua do vereador dito e esse projeto que é um tanto quanto aí interessante a gente votar rápido. Então, eu concordo com o senhor, não é a primeira, não vai ser a última, só que hoje é conveniente a gente fazer essa sessão extraordinária. E isso a gente não representa a população quando trabalhamos para nossa conveniência e não para a população. É isso que eu penso. Você explicou muito bem, concordo com o senhor, mas não cabe no caso de hoje. E aí eu acho que minha parte da discussão... Mais algum vereador? Senhor presidente. Pois não, vereador. Esse projeto não pode votar até quarta-feira, é isso? Esse projeto, eu tenho 30 dias para mim enviar ele para o cartório eleitoral e para o cartório de... Então, nós não podemos, então, 2 dias, virar para 28 dias, porque não estamos no prazo de 33 dias. Agora já foi convocada uma sessão então, extraordinária para ser resolvido isso hoje. O projeto entrou na mão de vocês, nobre colega, dia 29 de abril. Certo, mas o senhor não falou extraordinária. O senhor falou na ordinária. Eu falei, eu convoquei, acabei de convocar aqui uma sessão extraordinária. Agora, mas no e foi publicado no jornal de sexta-feira, dia 15. Tudo bem, mas pode na quarta-feira, o senhor não permite? Não, vai ser votado agora, vai ser, já foi convocado. O senhor tem autonomia, por isso já convoquei. Ô, com tranquilidade. Então coloca na quarta, então, Laura, seria bacana só até, pra né? Tirar até minha dúvida, 30 dias antes da eleição. Então poderia ser enviado para o cartório eleitoral dia 2 de setembro. Isso. Então a gente teria... Embora a fala do Dr. João de postergar, mas se a gente quisesse dar essa publicidade e tudo mais, todos nós, então, acho que para deixar claro, todos os vereadores têm a ciência que esse projeto poderia ser votado até 2 de setembro. Isso. A gente teria agosto inteiro para convocar a população, é isso que a gente estava pedindo.
mas eu acho que não vai acontecer. Então, mas só para deixar claro que todos nós sabemos dos dados aqui. Obrigado, Laura. Muito bem. Eu também gostaria de falar uma coisa, assim, eu acho que sempre uma discussão a mais, uma reflexão a mais, se for para melhorar e ouvir a população, nunca é demais. Então, ouvir a população, na minha opinião, que são os grandes protagonistas de um cargo de vereador, nunca é demais. Então, acho que foi uma pena, sinto muito para você, da população, que não vai poder participar de uma discussão que é sua. Mas nós tentamos, nós realmente lutamos para isso. Eu sinto muito que só poderia ter havido um consenso nisso daí e que não iria afetar ninguém, mas iria afetar sim a futuro legislador que estivesse aqui, iria afetar sim. Esse que está votando também votaria com mais reflexão, mais consciência, se sentindo participante de um processo e não deixado de lado, como naturalmente é feito numa política antiga e retrógrada. E só para finalizar, eu não vejo, até de repente, se a gente for comparar com o nome de rua que eu dei em agosto do ano passado, e só vai ser votado ainda no mês que vem. Então durou mais de um ano tramitando dentro dessa casa um projeto de nome de rua. Agora, eu não vejo, então, se a gente for falar de novo em equilíbrio e equidade, que não está acontecendo com o projeto. Só para deixar registrado que um projeto Meu Nome de Rua demorou um ano para ser votado nessa casa. E desculpa, Laura, terminar. E um projeto sobre bebida alcoólica ficou 2 anos nas comissões aqui, e deu entrada em 2013, e ele só foi ser aprovado em 2015. Muito bem. Lauro, só para finalizar, então na quarta não pode, então. Vai ser votado agora. Agora, o senhor não pode agora. Deixar na quarta? Não pode, porque já foi convocado a sessão extraordinária. E como disse o doutor João Henrique, é democracia, cada um tem sua opinião. Você vota favorável, vota contrário, cada um tem sua opinião. Bem, ninguém mais querendo fazer uso, coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 15 de 2016. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. 4 votos favoráveis e 4 votos contrários. Compete à presidência votar pelo desempate. Sou favorável ao projeto. Votou contrário, vereador Tiago Bittencourt Balderi, vereador Tarcísio Francisco Sartor Júnior, vereador Luiz Benedito e vereadora Maria Bernadette. Votaram os favoráveis ao projeto: vereador João Henrique Meira, vereador José Carlos Tonelli, vereador João Pignoni Neto, vereador Pedro Sábio Nunes, e votou pelo desempate o vereador e presidente Laura Aparecido Toledo. Pode prosseguir. Projeto de lei número 25 de 2016, de autoria do vereador Luiz Benedito Alves de Oliveira, que denomina logradouro público como Rua São Benedito, conforme especifica. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 25 de 2016. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, quero agradecer a presença dos nobres vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente, ouvintes da Rádio Socorro AM, senhores e senhoras internautas, declarando encerrada esta sessão extraordinária e desejando uma boa noite a todos.